Saúde, irmãos, igreja, irmãos, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje pela manhã nós tivemos um tempo precioso também, nós tivemos a presença do missionário, cujo trabalho, o campo que ele tem visando é Colômbia, irmão. Está orando pelo pastor, me desculpa se eu expressar errado o nome, tá? Yorman, pastor que esteve pela manhã e com a família, ele mostrou o projeto que ele tem com a Colômbia. Ele vai trabalhar praticamente com parceria com o pastor Kelvin, que teve há pouco tempo atrás aqui conosco também, que está fazendo um trabalho lá também na Colômbia também. Não vamos esquecer dele, irmãos, em orações. E ele deixou um texto em Colossenses 4, versículo 3, fala: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Amém? Eu convido a amada igreja, vamos ficar de pé. Nós servimos, amados, um Deus soberano. Nosso Deus é soberano.
Senhor, porque tu és um Deus presente, um Deus criador, um Deus que fundou os céus e a terra, um Deus soberano, um Deus que sonda as nossas mentes, sonda os nossos corações, um Deus que direciona os nossos passos, quando nós andamos de conformidade com a sua palavra. Pai Santo, queremos te agradecer por esse tempo tão precioso de estar na tua casa, glorificando e louvando o nome do Senhor. Para desejar, Senhor, nos nossos cânticos, meu Pai, daqui a pouquinho também a tua palavra será ministrada em nossos corações, que nós podemos ser aqui, Senhor, diferente, porque nós estamos ouvindo a tua palavra. Pai Santo, tudo isso te peço e te agradeço, em nome precioso de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Ainda de pé, irmãos, como é domingo, é um dia festivo. 411 do cantor cristão. Dia festivo. Eliane, vamos agradecer ao Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é soberano, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, Pai. Muito obrigada pelo seu amor, muito obrigada porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, Pai. Nós te louvamos pela salvação em Jesus Cristo, que é o melhor que nós podemos ter, ó Pai. Que alegria é estar aqui, poder louvar o Senhor. Não por nós, ó Deus, mas porque um dia o Senhor nos resgatou, o Senhor Jesus morreu na cruz e ressuscitou por nós, Pai. Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças até 10 anos estarão com a tia Márcia, a tia Letícia já está lá na frente. Os amados podem sentar, eu convido aqui o Fernando. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos abrir rapidamente no Salmo de número 66. Vamos ler o versículo 16. Salmo de número 66, versículo 16.
O salmo todo é um convite, né? Se você cantou e prestou atenção no último canto, vê o que o Rei dos Reis tem feito. O versículo 5 desse salmo diz: venham e vejam o que Deus tem feito. O versículo 16 que nós vamos ler: venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus, vou contar-lhes o que Ele fez por mim. Você tem contado o que Deus tem feito? Você tem percebido o que Deus tem feito na sua vida? Muitas vezes nós nos deparamos como o exemplo do pastor aqui citou de manhã, né? Eu não sei como pregar, eu não sei o que falar. Aprenda, aprenda. Você pode falar como aquele homem: uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Eu não sei todas as bases da teologia, mas eu era cego e agora eu vejo. E a vista que eu tenho foi através do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Talvez você, antes de convidar as pessoas a ver, ou até mesmo dizer às pessoas o que Deus tem feito, você primeiro precisa ver e ouvir e entender o que Deus tem feito na sua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós. E então nós podemos louvar ao Senhor. Esse salmo é um convite a louvar ao Senhor, a aclamar ao Senhor, a bendizer o teu santo nome. A Ele clamei e Ele ouviu. Veja o que Deus tem feito na sua vida. Perceba isso. Não apenas, as bênçãos, os livramentos, mas espiritualmente falando, as nossas bênçãos são nas regiões espirituais, celestiais. E então, o convite. Convide pessoas. Fale para as pessoas, para que elas vejam, para que elas ouçam o que Deus tem feito na sua vida. E termina o salmo: louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. O nosso Deus está conosco, que nós louvamos a Ele, porque Ele está ao nosso lado. Vamos orar? Te agradecemos, ó Pai, pela Tua presença, te agradecemos porque, de fato, o Senhor está ao nosso lado. Te agradecemos porque aqui, ó Deus, mais uma vez estamos reunidos para celebrar ao único que é digno, ao único que é merecedor de toda a honra e toda a glória. Aceite, ó Pai, e receba os nossos louvores. Assim como lá no Éden, o Senhor rejeitou um junto com a sua oferta, que hoje aqui todos sejam aceitos juntamente com as nossas ofertas. E que sejam, ó Pai, os nossos corpos, as nossas mentes, como sacrifícios vivos, santos e agradáveis ao Senhor, ó Pai, o nosso culto racional, que mais uma vez estamos aqui celebrando. Esteja conosco, fale conosco através da Tua palavra. É o que pedimos através do nome bendito de Jesus. Amém e amém. Convido os amados a se colocarem de pé. Dias de Elias. Elias, pregando a palavra de Deus. Esses são dias do servo, pois é justiça reinando outra vez. São dias de tribulações, de trevas e perseguições. Voz do deserto que clama, prepare o caminho do Senhor. Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, nas nuvens voltará. Prepare alto, exalando do perdão, diz que ao virá a salvação. São dias do servo,
minha pátria, eu tenho saudade. Vamos baixar nossas cabeças, vamos levar nossos pensamentos ao Senhor. Mas Ele me achará alerta e para o céu irei. Fernando, vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos por esse tempo, esse momento onde nós louvamos ao Senhor com os cânticos, que verdadeiramente, ó Pai, todos nós estejamos conscientes daquilo que nós estamos cantando, né, que realmente haja saudade dessa pátria ao qual nós almejamos, ao qual nós desejamos, ao qual nós vivemos olhando para ela, Pai. Que seja uma realidade na vida de cada um de nós. Se há alguém ainda grudado neste mundo, impregnado neste mundo, ó Pai, que seja limpo, que seja liberto, ó Pai, e possa adentrar pelos portões celestiais através da fé, mesmo sem ver,
mas através da fé conseguindo ver a pátria maravilhosa, a pátria celestial, ao qual nós estaremos eternamente junto do Senhor. Ó Pai, te agradecemos. Pedimos por esse momento agora, onde seremos expostos à Tua palavra. Fale conosco, nos transforme, nos renove a cada dia e nos guie pelo caminho eterno. Pai, te agradecemos e oramos através do nome de Jesus. Amém. Amém. Os amados, podemos sentar-vos. Aos que ficaram comigo, já podem abrir as suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 28. É o capítulo completo, mas semana passada nós estudamos os 3 primeiros versículos. E hoje nós pretendemos terminar o capítulo 28 de 1 Samuel. Obrigado, Fer. O título eu usei da própria Bíblia. O escritor de 1 Samuel, ele vai dizer: caiu Saul. E esse é o momento em que ele chega no ápice daquilo que ele vem numa espiral. Ele vem descendo, 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 e ele vai chegar ali num ponto em que não há mais saída. E também, esse texto dessa noite, nós vamos aprender que a palavra final não vem do inferno. A última palavra não é de Satanás, a última palavra é de Deus. É um episódio, muitas vezes estranho à primeira leitura, sombrio para alguns, desconfortável para alguns pregadores. É um episódio que não é sobre espiritismo, é sobre a soberania de Deus. E a chave do texto nós podemos perder muito fácil se nós olharmos na ótica do homem. A chave do texto é: Deus controla tudo, inclusive as trevas, ou até aquilo que os homens chamam de trevas. Deus pode agir onde Ele quiser, mas nós só podemos buscá-lo onde Ele ordenou. A forma de buscar a Deus foi a forma que Ele instituiu. A forma de culto foi a forma como Ele instituiu. Nós vamos ler apenas o verso 4 e 5, e então estaremos orando. 1 Samuel, capítulo 28, o verso 4 e 5 diz assim: Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Vamos orar. Pai, por graça, fale conosco essa noite. É o seu Santo Espírito, Pai, que abre nossas mentes e corações. Acabamos de cantar que esse é o ano em que nós proclamamos a salvação e que proclamamos que o Senhor vai voltar. Cantamos que nós esperamos a sua volta. Ó Deus, cantamos sobre sua volta, mas nos ajude a viver a sua volta. A viver como se o Senhor fosse voltar hoje.
Ó Pai, que isso não possa sair da nossa mente, coração, que nós somos peregrinos, que nós somos forasteiros. Ó Pai, não nos deixe, como o Fernando já falou aqui, estarmos presos ao materialismo, às coisas desse mundo. Não nos deixe abandonar ao Senhor por amar este presente século. Pai, nós aqui como igreja, estamos aqui, reunidos em torno do seu santo nome, da sua santa palavra. Nos dê temor, tremor, quebre barreiras que só o seu Santo Espírito pode fazer. Não sou nada, Pai, apenas servo. Me ajude a, em obediência, trazer a sua palavra. Te suplicamos em nome de seu Filho Jesus. Amém e amém. A primeira coisa que nós lemos foi: Saul ajuntou todo Israel. Saul é o quadro da pessoa religiosa. É aquele que quer degustar um pouco de Deus, mas não quer abandonar o mundo. Ele não consegue chegar. A Bíblia diz que no reino de Deus não tem cinza, é preto ou é branco. Você escolhe a que Senhor você quer servir. Algumas pessoas, elas querem ficar distante, olhando para ver o que acontece. A essas pessoas, Jesus Cristo virou e disse: olha, cada um carregue a sua cruz. Foi para essas pessoas que Jesus disse: vocês têm algo a ser feito, é algo mais participante, é efetivo, é integrado. Mas nós queremos extrair o que Deus tem de bom e nós queremos fazer de Deus algo como um objeto da nossa sorte. Algo que nós podemos dizer: Senhor, olha, a minha adoração está vinculada ao que o Senhor faz, não ao que o Senhor é. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der saúde, se os meus filhos forem bem na escola, se der saúde para eles, se o emprego estiver bem, se eu estiver estabilidade financeira, se eu estiver isso, aquilo, eu o adorarei. Quando que você assinou esse contrato? Quando as coisas estão erradas e você abandona a casa do Senhor, quando você abandona o povo de Deus, e isso é só um sinal de que você já abandonou a Deus, por coisas tão efêmeras, que são passageiras, pequenas, é só isso. E Saul, na religiosidade dele, ele cria o seguinte: eu quero governar, eu quero que seja do meu jeito, é o meu governo, é o meu reino, Deus não se mete aqui não. Basicamente é isso. Deus havia dito a ele: você não vai governar, quem vai governar é o meu servo Davi. As suas atitudes mostrou quem você é. E o próprio Deus lá atrás mostrou que aquilo era resultado do próprio povo pedindo para um governo humano. Lá atrás Deus falou: vocês querem um governo humano? O que vocês olham? Porque eu olho o coração, e eu vou mostrar o que vocês olham. Aí Samuel vem e fala: olha, Saul, do pescoço para cima, sobressaía todos. Nós podemos entender em altura e beleza. O que Samuel queria dizer é que ele destacava. Você poderia ver que ele era bonito, era diferente. E Deus mostrando: é isso que vocês querem, porque vocês olham para a aparência. E essa aparência de vocês é tão falha, tão ilusória como vocês. Vocês querem, eu dou, está aqui. Mas na sua infinita graça, ele já estava preparando Davi, já num paralelo, mostrando o que ele fez com Cristo. Porque nós temos o nosso governo, nós somos autônomos, nós não queremos obedecer. Nós queremos autonomia. Eu não quero ninguém falando o que eu devo fazer na minha vida. Eu quero seguir o meu caminho. Eu não quero diretrizes. Aí Deus vem, na sua infinita misericórdia, e fala: é chegado o reino de Deus. Existe um reino, existe um Senhor, você é servo. Saul
que ele faz? Bom, tudo bem, é o meu governo, é o jeito que eu vou fazer, é o que nós fazemos. Pegamos a nossa vida e falamos, olha, eu preciso da igreja, mas não preciso tanto assim, não. Eu preciso da palavra, mas ela cabe em algum lugar da minha vida. Nessa casa aqui, eu vou dedicar um cômodo a Deus. Algumas pessoas fazem isso. Esse cômodo tem nome, domingo. É o cômodo do domingo. Ah, mas na minha casa tem um puxadinho de quarta. E fazemos isso de Deus. Era isso que Saul fazia. No momento em que eu preciso, eu tenho lá. Não é que eu abandonei Deus. Mas acontece que a palavra diz que Deus não deve ser um cômodo da nossa casa, mas sim a rocha em que você construiu a sua casa. Ele é a base, o alicerce, ele é tudo. Você não é mais santo quando você entra naquele cômodo determinado dia, na sua salinha de oração. Você não será mais santo quando você está na igreja. Você não é mais santo quando você está aqui e nós podemos cear, quando você é batizado. Você não é mais santo. Você é santo a partir do dia que você creu no Senhor Jesus Cristo e Ele te transformou, te santificou e te tornou aprazível diante de Deus, aceitável diante de Deus, rasgou a cédula do seu pecado. E agora, conforme nós vamos aparecendo, vamos parecendo cada vez mais com o nosso Senhor, nós chamamos isso de santificação progressiva. As duas coisas é verdadeiro. Deus nos olha através da ótica de Cristo. E aí a palavra de Deus vai edificando a igreja e nos transformando à imagem dele. Deus fala, agora sim, vocês creram, eu dei poder para vocês contra o pecado e vocês vão sendo transformados naquilo que é o futuro de vocês. Na hora que atravessaram essa barreira, hora que acabou, que chegou a morte, chegou o santo dia que estarei diante de Deus, você já esteve na antessala, você já esteve ali, sendo tratado com o próprio Deus, te levando, te pegando como um pai ensina uma criança o caminho que deve andar. Está ali, te pegando. Isso é santificação. Quanto mais você aparece com Deus. Mas nessa nossa vida, então nós pegamos... E a nossa família, nosso cachorro, gato, carro, e agora eu estou aqui autônomo, vamos lá. Só que as coisas continuam, e nada como um dia após o outro. E eu vou conquistando, até onde? E Saul foi conquistando, e agora ele chegou no ápice, porque ele pega e traz todo Israel, tudo que ele tinha, todos os recursos estão diante dele. Todo Israel está ali. Esse é o ápice. É o que você conseguiu chegar, é o que eu consegui chegar nesse mundo, numa busca. Só que agora ele olha e todo o recurso que ele conseguiu deu em quê? Nada. Porque ele olha o inimigo e ele fala, tudo que eu tenho está escancarado, mas tudo que eu tenho não é suficiente. Ops! Ops! Não dá mais tempo de ganhar nada, não dá mais tempo de fazer mais nada, toda a nação está aqui, e agora todos os recursos estão aqui, acabou o tempo, Saul. Acabou o tempo, e agora? Os inimigos estão lá, o que você vai fazer? O tempo que você deveria estar com Deus, e você teve exemplos disso, que Deus venceu um exército através de um menininho, uma funda, fortalecendo e falando quem era o Deus dos exércitos, fortalecendo o seu exército que você não fez. E aquele menininho falou que Deus não vence batalha através de espada. Você sabia disso, você teve tempo para isso, você foi uma vez na igreja, 2 vezes na igreja, o profeta foi até você, tudo aconteceu, e para você viver a sua vida, você pisou na cabeça do profeta, ou seja, matou os sacerdotes, porque está me atrapalhando. Esse sacerdote aqui, olha, ele é contra o meu reino, ele é a favor do reino de Deus. E agora a casa caiu, Saul.
E agora, Saul, o que você vai fazer? Porque aquilo que você confiava, os recursos que você achava que tinha, é o que você tem. Bom, o meu tudo não será suficiente. O verso 5 diz: vendo Saul o acampamento dos filisteus, agora ele viu aonde ele tinha se metido. Tudo que ele tinha não era suficiente. Ele foi tomado de medo e muito se estremeceu no seu coração. Não era isso que você queria? Não era isso que estava a sua força? Olha o verso 6. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Poderia passar desapercebido, não é? Tudo aquilo que Saul vinha fazendo, você fala, Deus não está vendo. Deus não está vendo. Como que um homem pode fazer isso? Tudo que ele fez. Amados, chega um tempo. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele fala que o homem, Deus os entrega à própria sorte. Acabou. Entende? É aqui, é juízo. Vocês tiveram oportunidade, agora vocês podem se deleitar à vontade. Pode fazer o que vocês quiserem. Tem limite. O tempo que ele deveria consultar o Senhor. Então agora a casa caiu, agora os meus recursos que eu tenho não dá. Por mais que as pessoas me apoiem, tem aqui o país inteiro me apoiando do meu lado, está todo mundo do meu lado, eu estou aqui, mas toda essa força não resolve o meu problema. E aí, quando a casa cai, qual que é o natural nós fazermos? Correr atrás de Deus. Deus! Deus! E lá vai ele. Mas sabe qual seria a palavra-chave aqui para Saul? Arrependeu-se Saul. Caiu de joelhos. Sabe qual é a diferença entre Saul e Davi? Sabe o que lhe salvaria aqui? As palavras de Davi: somente contra ti pequei. Pequei contra ti, olha o que eu fiz, olha onde eu cheguei. Mas não é isso que você vê. Ele vai buscar Deus para vencer a guerra. Consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. O maior juízo que você pode ter, se você tem medo da correção de Deus, isso aqui deveria nos dar pavor. Porque o inferno não seria inferno se ali houvesse a presença de Deus no sentido que nós temos hoje. Porque até o inferno ele governa. Entende? É a ausência de Deus que é o problema. Porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por Urim, nem por profetas, e se tivesse outra coisa ele teria tentado. Nada, nada, nada. É o preço. Você não precisa ir lá, mas no capítulo 22, 1 Samuel 22, 18 e 19, nós já passamos, olha o que diz. Então disse o rei Saul, está implícito aí, a Doeg: volve-te e arremeta contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, não era nem alguém do povo de Deus, usou um gentil, e arremeteu-se contra os sacerdotes. E o que ele fez? E matou naquele dia 85 homens que vestiam a estola sacerdotal de linho. Um homem matando, e aqueles homens ali vestidos, esperando a sua morte, não fizeram nada. Ele foi matando 1, 2, e Saul assistindo isso, ordenando isso. E se não estivesse bom, imagine o povo assistindo isso, os soldados, também a Nob, cidade desses sacerdotes. Imagine a família desses sacerdotes. Passou ao fio de espada.
Homens e mulheres e meninos e criança de peito e bois e jumentos e ovelhas. Esse é Saul. Esse é Saul que está buscando a Deus agora. Entende? Então, ele elimina Deus quando Deus está atrapalhando. E olha o que ele fez. Ele não conseguiu atirar pedra para o alto, pegar um estilingue, uma funda e falar: ei Deus, aqui para o Senhor. Como que ele atacou Deus? Atacando o próximo. A ligação com Deus. Isso está me atrapalhando. Porque é o meu governo, é o meu reino. E esse reino aí é o reino que vai dar a Davi o lugar. Ele recusou obedecer Samuel. Ele rejeitou o juízo divino sobre Amaleque. Ele perseguiu Davi, matou o sacerdote, eliminou aqueles por quem Deus falava. O silêncio de Deus não é injustiça. Você olha aqui e você fala: Deus é injusto. Não, é juízo. Amados, esse é o tempo do Senhor. Após a nossa morte, acabou. O tempo que Deus nos deu é esse. O dia em que nós partirmos, ninguém mais tem acesso. Ninguém do planeta vai poder abrir a sepultura e chegar lá. E a prova está aqui. Não tem mais. A Bíblia diz que ao homem compete morrer uma só vez, nós aprendemos em Hebreus. Vindo após isso o juízo. Nem Satanás, com todas as suas hostes, nem todo o poder do inferno vai ter acesso a você. Ninguém, nada e ninguém tem mais acesso, a não ser o próprio Deus. Entende? Ali. É Ele, a qual nós haveremos de prestar contas. O silêncio de Deus não é injustiça, é juízo. O fim de Saul é sempre o fim daqueles que querem a voz de Deus, mas não querem a vontade de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus, mas eu não quero me submeter à vontade. Como houve uma década aí que saiu uns pregadores dizendo que Jesus Cristo pode ser o seu Salvador e não o seu Senhor. Isso é heresia. Ou Ele é seu Senhor e Salvador, ou Ele não é nada. Não existe isso. Entende? Não existe. O silêncio de Deus foi apenas um eco das escolhas de Saul. Olha o verso 7. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Primeira coisa aqui, Endor ficava ao contrário, ficava no sentido oposto, mas sentido ao inimigo. Saul, para vir aqui consultar essa feiticeira, essa médium, ele teve que se disfarçar e passar escondidinho no exército filisteu. Ele teve que passar por eles. Ele teve coragem, porque, olha só, não era uma falta de coragem, ele estava chorando com medo, mas sempre Saul se levantava. Tinha força, ele ia, fazia acontecer. Ele teve, espera aí, eu sou proativo. Samuel não chegou, eu mesmo faço o sacrifício, eu não precisei esperar Samuel. Eu sou um líder que toma suas próprias decisões. Samuel falou que eu tinha que eliminar tudo, eu salvei alguns. Não é isso? Eu pegava na espada, eu ia, eu lutava, fazia, e acontecia. E agora, ele vai atravessar o exército inimigo, vai chegar até lá, atrás dessa mulher. Mas o impressionante, o povo sabia onde estavam as trevas. Nós vimos a semana passada Saul limpando a terra. Não estava Saul perseguindo todo mundo, fazendo limpeza? Percebe o religioso? É aquela faxina superficial, só para dizer que você está fazendo. Saul havia expulsado médiuns, adivinhos. Nós vimos no 28:3, semana passada. Aparentemente a nação estava pura. Mas bastou ele pedir: aponta-me uma médium, e os servos na hora falou: tem uma em Endor.
Por que não falaram antes? Ou seja, a idolatria estava oculta, que falamos a semana passada. Não adianta quebrar as imagens à sua volta, porque o problema é no coração. O ocultismo não havia sido erradicado, apenas empurrado, escondido. A nação estava vivendo uma aparência espiritual, não havia arrependimento genuíno. Saul era só um espelho de um povo mascarado. A máscara dele era tão grande que cabia o povo. Mascarado. E Deus, o nosso Deus, que enxerga todas as coisas, via o que estava acontecendo. Via. A nação vivia uma religião superficial, na superfície, mas ali na sombra havia uma prática pagã. Os servos sabiam onde estava a tal pitonisa. Como sabia? Porque eles continuavam buscando, mesmo com o decreto em vigor. Ou seja, em frente a Saul, todo mundo sabia que era proibido. Como que chama isso? Culto falso. O coração estava dividido. Havia sincretismo, ou seja, mistura de religiões. Havia aquilo que nunca vai acontecer, que nós achamos que pode haver, que é duplicidade espiritual, porque não tem como, Jesus falou. Ou serve a um senhor ou a outro, não tem como servir, mas eles achavam que servia. Havia uma máscara nacional de pureza, mas por trás estava oculto a rebelião. Por quê? Saul havia imposto uma moralidade externa. Aquele pastor que prega moralidade, não prega a Bíblia. Faça isso, não faça aquilo, termine com isso na sua vida, mas não há uma transformação. Ele nunca, nós não lemos, havia conduzido o povo ao arrependimento interno. Olha, se nós estamos tendo isso na nossa nação, e não só isso, outras coisas, está na hora de nós vestirmos pano de saco, porque isso traz ira do Senhor contra nós. Vamos jogar terra sobre as nossas cabeças, areia, e vamos suplicar. Não vê nada disso. Saiu numa caça desenfreada, as bruxas, se poderíamos usar esse termo. Essa é a diferença de uma reforma moral e a reforma espiritual. Por isso que eu não indico nem o livro, nem o filme, em seus passos, o que faria Jesus. Lá é uma reforma moral. Quando você fala assim, em seus passos, o que faria Jesus, você põe 3 pontinhos e você completa com o que você faria. A Bíblia não ensina isso. O que fez Jesus. A Bíblia diz que nós temos que olhar o que fez, não o que faria. O que faria é subjetivo. O que ele faria? Não, o que ele fez já é suficiente. Porque ele fala, dei-vos o exemplo. Dei o exemplo. Então não adianta apenas uma reforma moral. Tem que haver Deus trabalhando. Os servos deveriam dizer, rei, isso é pecado. Fora que o Senhor mesmo disse que nós não poderíamos, nós sabemos que é pecado isso. Foi por isso que o Senhor saiu fazendo isso, não foi? Mas eles não disseram. Eles apontaram o caminho do erro. Isso mostra que dentro da nação havia decadência moral. O líder caiu, o povo caiu junto com ele. Louvado seja Deus. Que nós sabemos que sempre no meio tem aqueles remanescentes que o próprio Deus fala. Mas, em modo geral, aqui a nação havia se corrompido. A consciência nacional estava cauterizada, o errado virou normal, o proibido agora está acessível, o oculto virou alternativa religiosa, ou seja, eu busquei a Deus de um jeito, de outro, não me funcionou, então agora eu vou buscar Satanás. Exatamente como Paulo descreve em Romanos 1. Não só praticam, mas aprovam. Saul vai buscar alternativa religiosa, não arrependimento, procura uma médium, o oposto da lei de Deus que nós lemos a semana passada, em Deuteronômio 18, do 10 ao 12. O que ele faz? Deus não está me respondendo, pode deixar de novo, que eu me viro. Não preciso de Deus, não. Olha o verso 8. O que ele faz? O que ele sabia fazer? Bem, Saul disfarçou-se,
vestiu outras roupas. Não, pode deixar que eu me viro, deixa comigo. E se foi. E com ele 2 homens. E de noite, ele tinha que passar pelo acampamento, escondido, próximo ao acampamento. Chegaram a mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes para necromancia, e me faça subir aquele que eu te disser. O verso 9. Respondeu-lhe a mulher. Olha só, ela sabia. Bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns, os adivinhos, porque pôs-me arma cilada a minha vida para me matares. Ela sabia. Ela estava errada, ela sabia que o que fazia estava errado, que ela corria risco. Então Saul lhe jurou pelo Senhor. Esse é o religioso. É aquele que esconde dólar, nós vimos isso, não é? Na roupa, e aquele lá que recebe propina, e quando a propina chega, ele fala: vamos fazer uma oração? Lembra desse ato vergonhoso? As câmeras escondidas pegou, ele acabou de receber dinheiro, e ele fala: vamos agradecer a Deus por ele. Ele era religioso. Isso aconteceu há pouco tempo. É esse aqui. Ele está consultando uma médium, ele está em caminho às trevas, e ele jura pelo Senhor. Eu juro pelo Senhor. Tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobreviverá por isso. Estava na boca, mas não estava no coração. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir Samuel. Você vê o assunto aqui, já era conhecido. Vendo a mulher Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul, ou seja, não deu tempo dela fazer nenhum ritual aqui, nada daqueles marabalismos que eles fazem, e logo gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: por que me enganastes? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas. Que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus, minúsculo, foi a visão que ela teve, que sobe da terra. Perguntou ele: como é sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião, e está envolto numa capa. Quando fala de capa para Saul, ele sabia que significava capa. E ele sabia que havia rasgado a capa. A capa significava aquele que governava. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou, envolto numa capa. Aliás, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou-se. O verso 15. Aqui o autor, o escritor, que não era Samuel, ele usa o termo Samuel disse a Saul. Ele não está dizendo aqui aquele que pensou ser Samuel, não, ele está usando o termo Samuel mesmo. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado estou pelo ministério dos profetas. Minha visão está assim, ó. Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonho, e por isso te chamei para que revelasses o que devo fazer. Primeiro, ele abre o coração e fala: olha, eu estou angustiado, a guerra, e eu preciso da sua ajuda, e Deus não tem me respondido. Olha de novo o autor, inspirado pelo Espírito Santo. Então disse o suposto Samuel, não, o que ele disse aqui? Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Por que você veio a mim? Por que você não foi a Deus? Seu problema é com Deus. Agora ele continua: porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio ele te dissera. Saul, você já sabe, eu já havia dito, através do meu intermédio. Tirou o reino da tua mão e deu ao teu companheiro Davi, você já sabe disso. Como tu não destes ouvido à voz do Senhor, olha só, você percebe o tom aqui de Samuel, e não executaste
o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, deveria ter feito o dever de casa. Por isso, o Senhor te fez hoje isto. É por isso. Prestação de conta. O Senhor então, aí ele já mostra lá na frente. O Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. Que notícia terrível. Tudo que ele tinha, todo o povo estava com ele. E amanhã, tu e teus filhos estareis comigo. Será morto, é o que ele está dizendo. E o acampamento de Israel, o Senhor entregará nas mãos do inimigo ou dos filisteus. Está aqui, nós aprendemos a semana passada. Deus reprova consulta aos mortos. Agora, o que nós aprendemos sobre Deus esse tempo todo? Deus é soberano até sobre as trevas, e Ele age nela quando quer. Não vai acontecer de Saul estar indo e vai chegando aquele momento em que ele entra no ambiente dessa feiticeira e os anjos param, Deus pararia e falaria alto lá, porque isso é território inimigo. Isso não existe. Em algum momento em que Deus perde o controle, ou ele fala, eu não tenho controle sobre isso. Há pessoas que acham que é uma batalha entre Deus e o diabo, e é braço de ferro, e a coisa está meio equilibrada. Deus é soberano sobre tudo e todos, e o diabo é um cão na coleira, nas mãos de Deus, vai até onde ele autoriza ir, nada mais. Nem no inferno ele vai administrar, porque ele será lançado no lago de fogo. Entende? Um anjo, que nós entendemos ser o Senhor, vai algemá-lo e jogar lá. Então nós precisamos conhecer esse nosso Deus. A Bíblia nunca apresenta o ocultismo como uma força autônoma. Nunca. Ao contrário disso, é você olhar aquilo e achar que aquilo tem mais poder do que Deus, que é autônomo. Deus fala, não, aí eu não entro. Magia, necromancia, adivinhação, tudo isso é impotente diante de Deus. O diabo é criatura e Deus é criador. Deus tem o comando. No caso de Endor, Deus quis falar com Saul, não por causa da pitonisa, mas apesar dela. Não foi a mulher que subiu Samuel. Ela não tinha esse poder e nunca terá. Quem fez aparecer isso foi Deus na sua soberania. A reação da mulher prova que ela não estava no controle de nada, porque o verso 12 diz, vendo a mulher a Samuel, ela gritou em alta voz. Por que gritou? Porque aquilo não vinha das artes dela. Ela nunca tinha visto Samuel. Ela nunca tinha lidado com algo real, sempre com algo enganoso, com truques demoníacos. Quando Samuel aparece, ela percebe que algo maior do que ela está acontecendo, então ela apavora. Foi Deus quebrando a rotina das trevas para realizar a sua vontade. A pitonisa não tem poder, Deus tem. A mulher não controla o mundo espiritual. Deus controla. O que ela fazia era engano, operação demoníaca limitada, mas Deus intervém. É real. Não é a habilidade dessa médium. É a intervenção soberana de Deus para anunciar juízo. Porque a soberania de Deus humilha a presunção humana. A mulher perdeu o controle, Saul perdeu o controle. Todo mundo perdeu o controle. Para Deus mostrar, eu estou no controle dessa bagunça. Eu estou no controle. Porque Deus humilha toda tentativa humana de obter controle espiritual. E você está lá achando que está dando as costas, fugindo de Deus, e encontra com o próprio Deus falando, é juízo para você, Saul, onde você vai? Até onde você chegou? Uma busca carnal, desesperada, proibida, ímpia, sem arrependimento. Deus pega, toma controle do cenário.
E ele fala: a palavra final não vai vir do inferno, mas vai vir da minha boca. O meu servo vai proferir o que vai acontecer com você, aquilo que eu já disse lá atrás. Não o diabo. Samuel aparece, não para confortar, mas para profetizar, para pronunciar juízo. Essa é a grande ironia do texto. Saul procura a resposta proibida, mas é Deus quem responde. Agora, por que isso é sério? Nem quando o homem tenta se desviar para as trevas, ele escapa da soberania de Deus. Entende? O seu pior, do pior, não saiu do controle de Deus. Em nenhum momento. Nenhum momento. Samuel não traz nada de novo. O Senhor te rejeitou. O reino foi dado a Davi. Amanhã tu e teus filhos morrerão. A aparição não mudou o futuro, apenas confirmou o decreto que Deus já havia dito. A soberania de Deus não se dobra aos caminhos dos homens. Deus disse: eu vou fazer, disse que faria, e você pode consultar 1000 feiticeiras, pode fazer o ritual que quiser, não vai mudar o que eu já disse. É isso que Deus está passando aqui. Os caminhos do homem é que acaba revelando a soberania de Deus. Entende? Você vai caminhando e você topa com o próprio Deus. É proibido. Sim, aprendemos a semana passada. Ao homem e não a Deus. Saul rejeita a palavra, despreza os profetas, não ouve Samuel, proíbe médiuns e agora consulta uma. Mas Deus usa a sua própria desobediência num cenário para mostrar sua sentença final. Lembra José, quando nós aprendemos aqui, lá em Gênesis 50, 20, ele fala: olha, vocês intentastes o mal, mas Deus tornou em bem. Entende? Você achar que Deus não tem controle sobre isso? Deus não aprovou o caminho de Saul, em nenhum momento Deus está aprovando o que ele fez. Deus não santificou o ocultismo, não. Deus não legitimizou isso, não está dizendo para fazer isso, não. Mas usou a sua soberania para cumprir o seu decreto. Qual a aplicação para nós? Nós temos liberdade? Não. Não para inventar meios espirituais. A palavra, a oração, a ceia, o batismo, aquilo que ele instituiu são legítimos. Não vamos inventar. Quando Deus se cala, o momento não é para procurar alternativa, mas para se humilhar. O silêncio divino é misericórdia de Deus. É o momento em que Ele deixa nós ali para que nós possamos clamar em arrependimento. É graça dEle para extrair de nós isso. É o pai que solta a mão da criança, ela anda sozinha, achando que está sozinha, e ele está perto lá. Sob controle. Está ali. Deus cumpre os seus decretos, nada frustra os seus planos. Nem o pecado do rei, nem a feitiçaria da mulher, a soberania divina. É descanso para o crente, mas é terror para o ímpio. Se você for dormir à noite e achar que tem alguma coisa que Deus não controla, seja o que for, um átomo, uma célula, que menor que seja, nem durma à noite. Porque não tem nada que Deus não controle. Nada. Agora, o que nós aprendemos? A lógica bíblica desse episódio. Deus pode, o homem não. Deus pode, o homem não. A média não podia trazer Samuel. Saul não podia buscar os mortos. O ocultismo não pode produzir a verdade. Mas Deus, em sua soberania, Ele pode romper a escuridão, pode fazer Samuel aparecer, pode falar onde quiser, pode exercer juízo em qualquer cenário, pode suspender o curso natural das coisas. Ele não está legitimando isso, de forma nenhuma. Ele escancara a incapacidade humana, mostrando: vocês não podem, vocês não conseguem. Essa mulher não tem poder. Eu vou mostrar o meu poder. Deus pode operar no mundo espiritual. O homem não.
O homem, não. Ele que interfere no invisível. O homem não controla esse domínio. Qualquer tentativa é ocultismo, idolatria, auto-engano, ação de Satanás, como diz Paulo. Por trás da idolatria, há Satanás agindo, ele diz. Deus ressuscita quem quer. No Monte da Transfiguração, Deus traz quem? Moisés, Elias, lembra? Estava ali. Ele usou. Mateus 17, do 1 ao 3. Eis que lhe apareceu Moisés e Elias falando com ele. Aqui está o ponto. Moisés morreu séculos antes. Elias havia sido tomado por Deus. Nenhum homem, nenhuma médium poderia trazer. E Deus trouxe e usou para a glória dele. Não houve ritual, não houve invocação, magia. Simplesmente Deus trouxe. Somente Deus, que está entre a vida e a morte. Jesus Cristo falou isso em João 5, 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica quem? Aqueles a quem Ele quer. Qualquer tentativa humana é pecado. Para Deus, não. Não foi a pitonisa, foi Deus. É exatamente isso. Se Deus quisesse, de qualquer forma, se Ele quisesse reter Samuel para aquele momento, como Ele fez com Lázaro, Lázaro também morreu, e Deus segurou ele ali, para aquele momento. Se Ele quisesse fazer isso, porque vida e morte estão nas suas mãos, é Deus usando os mortos para a sua glória, de acordo com o seu propósito soberano, e ninguém foi lá questionar se Lázaro estava subindo ou descendo, ou vindo em linha reta. Lázaro veio ao comando de Deus, ao propósito dele. Deus apenas usou palavras da própria médium. É subir? Se eu falasse descer, é vir reto? Então vamos ver. Está aí, é o que você quer? É Deus quem decide. Se alguém vive, morre quando aparece. Samuel morreu, Lázaro morreu, Moisés morreu, mas nenhum deles se moveu em nada após a morte, nem por vontade própria, e nem chamado por alguém. Não houve poder humano nenhum envolvido. Só Deus. Só Deus. Deus usa homens vivos e mortos como Ele quiser, porque Ele é Deus dos vivos e do morto. Homens não. Homens não têm autoridade, não devem fazer isso. Essa é a diferença entre a soberania e a rebelião daqueles que fazem isso. Deus é Ele. Trabalha com Samuel. Ele não ressuscitou Samuel, não trouxe Samuel ao corpo, não usou meio humano. Ele apenas rompeu essa barreira da morte para dar ali um aviso a Saul. E terminando do verso 20 ao 25, o que aconteceu? Depois de uma notícia dessa, de súbito caiu Saul estendido por terra, e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel, e faltavam-lhe as forças, porque não comera pão aquele dia, e toda aquela noite, nem como, porque o medo faz isso. Aproximou-se de Saul a mulher, e vendo-o assaz perturbado, você imagina como que ele estava, disse-lhe: eis que a tua serva, e é serva mesmo, deu ouvido à tua voz, e arriscando a minha vida, atendi as palavras que me falastes. Agora, pois, ouve também as palavras da tua serva, e permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti. Come, para que tenhas forças e te ponha a caminho. Porém, ele recusou e disse: não comerei. Mas os seus servos e a mulher o constrangeram, e atendeu. Levantou-se do chão e se assentou-se no leito. Ele já se sentia morto aqui. Como é que ele ia para a guerra, Tinha mulher em casa, um bezerro cevado, apressou-se e matou, e tomando farinha, a amassou, e a cozeu em bolos asmos. E os trouxe diante de Saul e de seus servos, e comeram. Depois se levantaram e se foram naquela mesma noite. Tudo que essa mulher pôde fazer para ajudar Saul foi dar um pouquinho mais de vigor físico, estimulá-lo
um pouquinho mais para ele caminhar para a própria morte. A verdadeira ajuda ela não deu e nunca conseguiria dar. O texto termina dizendo, o verso 20 nós lemos, de súbito caiu Saul estendido. É daqui que eu tirei o título. Saul se levantou para cair. Se levantou para cair. Assim é todo aquele que procura a resposta fora da vontade de Deus. Ergue-se em desespero, mas cai no vazio. Abraça esperança onde não há esperança. Ele teve um foco de esperança que deu força para ele ir lá. Mas caiu a esperança. Correu para a escuridão achando que estava abraçando a luz. Buscou vida onde havia morte. Porque fora da palavra de Deus tudo é ilusão. O fim é inevitável, é queda. E o que a palavra nos ensina? Corramos para a luz, não para as trevas. Devemos correr para a luz. Ela vai sim expor as obras terríveis das trevas. Mas Deus trata aquilo que é revelado. Saul queria o benefício da luz, mas querendo permanecer em trevas é impossível. Onde a luz chega, as trevas são dissipadas. O ídolo perde encanto, a consciência deixa de se esconder e o coração é forçado a encarar a verdade. É o que somos, é o que eu sou, é o que temos para hoje, essa é a realidade. De tudo isso que eu posso fazer, dobrar meu joelho e clamar a Deus. A luz não humilha para destruir, ela humilha para restaurar. Saul fugiu da exposição à luz e perdeu o que só a luz pode dar. Fugiu da verdade, se perdeu no caminho. Fugiu da obediência e perdeu a vida, porque ninguém pode abraçar a escuridão e colher os frutos da luz. Corramos para a luz, que é o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar essa noite. Pai, obrigado. Obrigado por textos como esse que nos confrontam. Obrigado pela sua soberania. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor nos mostra, não é obrigado pela sua soberania, mas obrigado porque o Senhor se revela soberano a nós. Que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Deus, de forma nenhuma o Senhor aprova esse tipo de coisa, consulta aos mortos, de forma nenhuma, ó Deus. Nenhum ser humano tem controle sobre isso, mas o Senhor tem. O Senhor mostrou que é o Senhor dos vivos e mortos. Obrigado, porque de uma forma maravilhosa o Senhor nos revela isso. Te agradecemos essa noite, em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Vamos ficar em pé, o fervo está se chegando e a gente vai estar terminando louvando a Deus. E o Roberto também.
baixar nossas cabeças, vamos orar. Fer, nos encerra. Obrigado, ó Pai, obrigado por esse tempo, por esse momento onde nós fomos expostos à Tua palavra. Retire de nós, ó Pai, toda a religiosidade, né? Se há alguém que ainda não conhece ao Senhor, ó Pai, que hoje seja dia de transformação, de salvação. Se há alguém que precisa desta limpeza espiritual, de uma santificação, a começar de mim, ó Pai, todos nós precisamos, que o Senhor possa a cada dia nos guiar nos Teus caminhos, ó Pai, fazer de nós um povo separado, um povo puro, santo, que ama a Tua palavra, que ama o Teu reino, que busca a Tua vontade, ó Pai. Nos ajude, nós dependemos da ação do Teu Espírito Santo. Nos ajude a fazer com que a carne seja mortificada e o Teu Espírito ganhe todas as batalhas dentro de nós. Ajude-nos, ó Pai, a viver para a honra e glória do Teu santo nome, almejando, olhando, desejando estar nesta linda pátria que o Senhor está preparando para cada um de nós. Obrigado, ó Pai, te agradecemos e oramos através do nome bendito de Jesus. Amém. Irmãos, assim nós estamos despedidos, lembrando que a comunhão faz parte também do culto, viu?